Liderança não é cargo, é uma mentalidade. Chujiro Rengoku é um exemplo perfeito de liderança e empolgação. O carisma dele é muito contagioso, você percebe que as pessoas ficam felizes ao estarem perto dele. Inclusive, até a gente que assiste o anime fica feliz quando ele aparece, é como se ele estivesse exalando aquela energia positiva, típicas de um líder. E o Rengoku também usa princípios reais de liderança, atestados tanto no campo de batalha quanto no mundo dos negócios. Estudadas até por militares, então são coisas bem interessantes que quando você observa o filme dessa perspectiva, você percebe o quão bom líder ele é e o que você pode aprender de liderança com o Rengoku. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos aprender como ser um líder nato como o Rengoku em 5 pontos principais. Todos esses atestados na prática e com embasamento. Desses 5, 3 deles específicos são de liderança, estratégias que vão ressaltar o seu carisma na liderança. E outras 2 são específicas de carisma, que quando você junta carisma com liderança, você tem excelentes resultados e você vai ser uma presença muito boa de estar perto e, claro, você vai incentivar as pessoas em qualquer atividade de grupo que você tenha, que você possa se posicionar como líder. Assiste até o final que vamos aprender com Hashira das Chamas como ser um líder. Eu sou Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve agora mesmo no canal para você não perder nenhum vídeo que tá sendo postado semanalmente sem falta. Antes da gente abordar os 5 pontos principais, a gente tem que fazer uma diferenciação primeiro para que você entenda de fato o que é um líder. Existem basicamente 2 tipos de líderes. O primeiro é o líder de cargo. O líder de cargo basicamente é aquele líder que tem uma hierarquia. Ele pertence a um posto maior que ele tem uma certa hierarquia sobre você. Ele tem mais autonomia e liberdade para dar comandos nas pessoas porque ele é de um cargo acima. Esse líder pode ser bom ou ruim. Não é porque ele é de cargo que ele é um líder chato, um chefe chato. Mas não é tão fácil conquistar as pessoas com autoridade. Você não conquista seguidores com autoridade. Você conquista com carisma, então acaba sendo um pouco mais difícil de você conquistar pessoas assim. E muitos desses líderes de cargo são abusivos. Abusam do poder porque estão acima de você, e ninguém gosta de seguir pessoas assim. O outro tipo de líder, e esse é o que você precisa aprender, é o líder por mentalidade ou líder por carisma. Basicamente, esse tipo de líder diz que liderança não é um cargo, e sim uma mentalidade. Existem certas atitudes que você toma que naturalmente vão te posicionar como líder. Durante a história da humanidade, o cargo de líder sempre existiu. Não só na humanidade, mas vários animais, que é o famoso líder do bando. E nessa época, a gente não tinha cargos, a gente não tinha uma empresa para ter um cargo. Era natural. Então essas características naturalmente diferenciam quem são os líderes. Você toma certas atitudes que vão te fazer como líder e, claro, vão conquistar as pessoas, porque nós, seres humanos, somos programados a seguir líderes, a seguir e não obedecer. Seguir, você conquista a pessoa, ela ganha confiança de você, você ganha a confiança dela e ela vai te seguir porque ela confia em você. Esse é o tipo de liderança que você quer ter. Entenda essa diferença pra gente ir pras estratégias. O primeiro ponto de liderança do Rengoku é, ele ressalta coisas boas no time dele. Todo mundo no nosso time, no nosso grupo de amigos, no nosso trabalho, tem qualidades. Todos nós temos qualidades. Não somos bons em tudo, mas somos bons em certas coisas. O bom líder vai sempre ressaltar os pontos positivos do time e nunca os negativos. Rengoku fez isso com Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Enquanto aquele Oni tinha dominado o trem, ele organizou uma formação para que o Tanjiro e o Inosuke fossem combater ele de frente e o Zenitsu ficaria protegendo a Nezuko. Claramente a gente percebe que o Rengoku é uma pessoa muito empolgada e que ele não vai ficar falando mal de você, ele, pelo contrário, vai te elogiar, vai ressaltar bons pontos em você. Isso é algo muito carismático. Até mesmo em seus últimos momentos, ele não deixou de ressaltar coisas boas no Tanjiro, no Zenitsu e no Inosuke. Isso fez os 3 se apegarem muito ao Rengoku. Trazendo um exemplo real do porquê você deve elogiar coisas boas, imagina que tem um cara chamado Thiago. Você está fazendo um trabalho com o Thiago e mais 3 pessoas. Se você fosse um líder vulgo chefe, aquele cara que só quer mandar, você fala, Thiago, faz isso aqui. Thiago, tu vai fazer isso aqui, beleza? O líder por carisma ressaltaria pontos bons nele, pra tanto ele se sentir confiante, quanto ele gostar de você.
Você falaria assim: pessoal, eu acho que o Thiago deveria ficar com design, porque o Thiago é muito bom em design. As artes dele são muito boas, ele realmente é muito bom nisso, então ele deve ficar com a parte de design. O que é que tu acha, Thiago? A pessoa fica muito feliz quando é reconhecida dessa forma, porque muitas vezes o que acontece em grandes empresas assim que você tem muitos funcionários, o chefe, o gerente ou o que seja que comanda as pessoas, normalmente ele não liga pra essas coisas. Ele só quer que a pessoa faça o trabalho e pronto, como se ela fosse uma ferramenta. Mas nós não somos ferramentas, somos seres humanos. E seres humanos precisam de um devido estímulo. Por isso que o líder existe, ele deve fazer esse estímulo na pessoa. Você não vai fazer a pessoa trabalhar direito ou fazer a função dela direito só falando pra ela fazer. É interessante que você ressalte no que ela é boa. Você mostre que você tá confiando nela, você mostra que ela é boa no que faz, porque ela mesma vai se sentir confiante e ela vai sentir um grande prazer em te fazer esse trabalho. E não será mais uma obrigação chata, será agora um compromisso que ela mesma assumiu. Imagina se o Rengoku chegasse e começasse a apontar o dedo pro Tanjiro, pro Zenitsu, pro Inosuke, do nada falando que vocês são muito ruins, vocês precisam melhorar muito ainda, vocês, meu Deus do céu, vocês estão fazendo tudo errado, cara. Eles não iam ficar com vontade de melhorar, muito pelo contrário. Eles iam ficar com raiva do Rengoku ou tristes. Eu presenciei bastante isso jogando futebol. Às vezes tinha algumas pessoas no time que elas simplesmente gostavam de falar mal das pessoas quando elas erravam. Quando alguém do time dessa pessoa errava o chute, ela não ficava calada, ela não ficava na dela. Ela falava: meu Deus, tu é muito ruim. Caramba, cara, tu é muito ruim, chuta direito essa bola. Depois de ouvir isso, você acha que a pessoa que chutou a bola vai se sentir: não, realmente agora eu estou inspirado? Ou vai ficar: pô, cara só me xinga, cara, só diz que eu sou ruim? Ou ela vai ficar triste, ou vai ficar com raiva do cara. Não é muito inteligente fazer isso. Então, sempre que puder, ressalte coisas boas nas pessoas, porque isso estimula elas, isso vai deixar elas motivadas. E claro, isso vai fazer elas lembrarem de você, porque você foi aquela pessoa que reconheceu as qualidades dessa pessoa. Assim como o Rengoku fez, conquistou as pessoas com simples atitudes como essa. A segunda estratégia do Rengoku é o princípio da fogueira, o que é bem cômico, considerando que ele é o Hashira do fogo. Mas o princípio da fogueira, eu citei ele no vídeo de liderança também, do Erwin Smith, do Attack on Titan. Eu vou deixar aqui em cima pra você ver se você tiver interesse. Basicamente, o princípio da fogueira é uma coisa que o Rengoku faz pra inspirar as pessoas. Pra que você entenda, a gente tem que fazer a analogia da fogueira. Imagina uma fogueira. Pra você fazer uma fogueira, você precisa de galhos pequenos, galhos grandes, galhos grossos, galhos finos. Você precisa de vários galhos, madeira seca pra você fazer uma fogueira. Você pode ter os melhores galhos, você pode ter os galhos de mais qualidade, os mais secos que vão entrar em combustão com qualquer coisa. Não importa o quão bom sejam os galhos, não importa o quão de qualidade seja a madeira, ele não vai queimar até que exista o fogo inicial, a faísca, a combustão. Os galhos são as pessoas. Não importa quantas pessoas de qualidade você tem no seu time, se você não acender a fogueira, eles não vão funcionar. Você tem que colocar o fogo nos galhos. O que seria isso? Você precisa inspirar o seu time. O Rengoku transmite muita empolgação no jeito dele. Ele sempre tá com aquela postura de confiança, sempre sorrindo, falando coisas boas, falando num tom bem alegre. E parece que independente do resultado da batalha, ele sempre vai manter a cabeça erguida e sempre vai falar: muito bem, pessoal, vocês lutaram muito bem, vocês foram ótimos, estou orgulhoso. Não desmotive o seu time. Não use palavras ruins. Não fale que tá tudo acabado. Mantenha a chama acesa. Inclusive o próprio Rengoku fala isso. Mantenha a chama acesa. Muitas pessoas não sabem utilizar o princípio da fogueira e é algo bem relativo você inspirar seu time. Mas o que você não pode fazer, aí você sabendo que você não pode fazer, talvez você aprenda melhor o que fazer. Você não pode desmotivar o time. Você não pode ficar cabisbaixo na primeira derrota. Você não pode ficar triste quando qualquer coisa dá errado, porque esses são sentimentos, e sentimentos são contagiosos. Assim como a empolgação é contagiosa, a tristeza, a raiva, a desmotivação é muito contagiosa. Então quando você tá assim, você que se posiciona como líder, pensa comigo. Se nenhum líder tá confiante, se nenhum líder tá feliz, se nenhum líder tá com esperança, por que a gente do time deveria estar com esperança? Se nem a nossa personificação tá com esperanças? Muitos pseudo-líderes apagam a fogueira. Você conhece alguém assim? Comenta aqui embaixo. Mas são aquelas pessoas que, quando qualquer coisa dá errado, parece que o mundo se acaba. Parece que, meu Deus, tudo tá acabado. Todo o meu trabalho foi em vão. Essas pessoas não são pessoas que vão manter a chama acesa, porque essas pessoas, elas estão fazendo o contrário, elas estão apagando a chama, elas não estão incentivando as pessoas do time dela, os galhos, a queimar. Você tem todo o direito de ficar triste, ficar abalado com alguma derrota, principalmente se for uma derrota importante. Mas isso não é motivo para você ficar externalizando 100% do tempo sua frustração, porque isso é contagioso.
Claro que você não vai poder controlar a frustração, mas você pode controlar como você vai responder a ela. A terceira estratégia é clássica, que tanto o Rengoku como qualquer grande líder no mundo dos negócios usa, que é 100% de responsabilidade. Esse é o famoso Extreme Ownership, um conceito criado por Jocko Willink, que é um comandante dos Navy SEALs, um aposentado comandante na verdade, que desenvolveu essa mentalidade enquanto ele estava no campo de batalha, na famosa Guerra do Iraque. Basicamente, Extreme Ownership é você aceitar 100% da responsabilidade do seu time. Isso aqui não é uma regra, é só uma maneira de pensar. Você pode muito bem ignorar e falar que isso é uma besteira. Muita gente inclusive faz isso. Mas, quando você assume 100% de responsabilidade, você está dizendo que tudo que acontece com o seu time é 100% responsabilidade sua. Então, se as coisas estão indo mal, a responsabilidade é sua como líder. O Rengoku assumiu 100% da responsabilidade pelas pessoas que estavam no trem. Ele falou que não ia deixar ninguém morrer e que o trem inteiro, a partir de lá, era responsabilidade dele. Falou e disse, cumpriu o que prometeu. Imagina que, porventura, alguma pessoa nesse trem morre, uma pessoa específica. Imagina se o Rengoku tivesse falado: Pô, culpa foi tua, Zenitsu. Tu aí tá dormindo, não viu nada, a culpa é tua, cara. Meu Deus, o cara não sabe fazer nada. Caramba, velho, que time horrível. Muitos pseudo-líderes têm essa atitude ridícula, que é colocar a culpa nos outros. Mas se você é o líder, a responsabilidade é sua. Se alguma pessoa não entender o seu plano, a responsabilidade é sua de estar fazendo aquela pessoa entender. E quando as coisas dão errado, não aponte o dedo para as pessoas. Assuma responsabilidade, porque o seu time vai passar a confiar mais em você. Eles não vão se sentir julgados por você, porque eles sabem que você não vai ser aquela pessoa que vai colocar a culpa em todo mundo. Mas no fim, a responsabilidade é sua. E uma coisa muito interessante é que quando você assume responsabilidade por tudo que acontece com o seu time passa a fazer a mesma coisa. Eles não vão ficar culpando ninguém, porque eles vão ver que nem você mesmo como líder vai começar a culpar as pessoas. Eles mesmos vão fazer a mesma coisa. Eles vão pensar, tá bom, o que eu poderia ter feito de melhor? Eu realmente dei o meu melhor? Em vez de falar, meu Deus, aquele cara me atrapalhou e é por causa dele que a gente não conseguiu o resultado. Longe disso, um time são pessoas, são vários pilares. Não é como se uma pessoa fosse culpada de tudo. Entenda bem, assumir responsabilidade não é assumir culpa, são coisas diferentes. A culpa de você ter perdido, a culpa do seu time não ter ido bem, pode não ter sido sua. Pode ter sido sua, mas pode não ter sido. Caso não tenha sido, não é porque não foi culpa sua que você vai começar a culpar as pessoas. Você vai começar a falar, não, a culpa é dele e foi por causa dele que a gente perdeu. Não é assim que funciona. Um time são vários pilares, são várias pessoas, não é uma pessoa que vai fazer todo mundo perder. Assumir responsabilidade é assumir como você vai responder em relação àquilo. Então, se o time perdeu, a culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade como líder é sua, porque vai ser a partir de você que o time vai ter uma resposta. Se a sua resposta for culpar as pessoas, certamente o time vai se desmembrar, não vão confiar em você e vão ver que você é um líder narcisista que só pensa nele mesmo, que acha que tá sempre certo e que o errado é o time. Então sempre mantenha a humildade e assuma 100% da responsabilidade por tudo o que acontecer com seu time, que o seu time fará o mesmo. A quarta estratégia de liderança e carisma do Rengoku é: ele nunca usa palavras negativas. As palavras negativas seriam bem semelhantes a quem apaga a chama da fogueira. Sabe aquela pessoa que ela usa palavras limitantes, negativas, que desmotivam você, e você pergunta, por que você está falando isso? Imagina um homem de negócios, imagina uma pessoa que está numa reunião e que a empresa teve grandes perdas nesse mês. E imagina que ele fala: pessoal, a empresa foi um fracasso, a gente fracassou, foi horrível. Meu Deus, a gente nunca esteve tão ruim na história. Meu Deus do céu, olha isso, pessoal. Vocês são muito ruins no que fazem. Tá muito ruim, muito abaixo do que eu tava esperando, tá? Meu Deus, tá tudo perdido. Fala a verdade, você tem vontade de tentar reerguer a empresa depois de ouvir isso? Você tá, não, beleza, agora que a gente foi ruim, a gente vai se reerguer. Você tem algum mínimo de vontade, mas muitas vezes a gente faz isso e não percebe. Ah, meu Deus, tá tudo fracassado, meu Deus, eu fui horrível. Quando você usa essas estratégias, você contamina as pessoas, é tóxico. Emoções negativas são tóxicas, são contagiantes. Se você vai pra um lugar que tá todo mundo com raiva, você vai ficar com raiva também. Se você vai pra um lugar que tá todo mundo triste, você vai ficar triste também. Não use palavras negativas de graça, porque isso vai contaminar as pessoas, isso vai deixá-las pra baixo. E elas vão associar essas palavras com a sua imagem. O Rengoku sempre tá sorrindo, sempre tá com aquela voz de alto astral dele, sempre tá super empolgado, super animado, falando coisas boas, por mais ruim que esteja. Até mesmo na sua luta contra o Akaza, ele percebeu que o Akaza era um Lua superior. Era algo assim, fora de série, era uma coisa de outro nível. Mas ele não ficou falando, pessoal, vamos morrer, tá todo mundo perdido. Fiquem tranquilos, eu não vou deixar ninguém morrer.
Isso indica o quão bom líder o Rengoku é. Imagina a mesma situação do businessman do empresário que começou a falar um monte de coisa ruim, começou a falar que tá tudo fracassado. Imagina se ele troca essas palavras por palavras positivas e incentivadoras. Não tô falando pra pessoa ficar iludindo as pessoas, mas sim mudar a maneira que fala. Pessoal, tenho notícias ruins. Infelizmente, a gente não foi tão bom quanto a gente esperava. Mas vamos ficar tranquilo, porque a gente vai aprender com esse erro. Depois de analisar esse erro, a gente vai perceber quais são os nossos principais erros e falhas. E no próximo semestre, a gente vai alavancar e vai bater recordes na empresa. Vocês estão comigo? Isso é só uma derrota temporária, pessoal. Fiquem tranquilos que a gente vai passar por cima dessa. E vamos voltar com tudo. Qual dos dois é mais legal você ouvir? Você ouvir a pessoa que falou: é um fracasso, a culpa é de vocês. Ou a pessoa que falou: sim, de fato foi ruim, pessoal, mas a gente vai conseguir superar isso porque a gente é capaz de fazer isso. Qual dos dois chefes você seguiria por livre e espontânea vontade e não por hierarquia e obrigação? Então muito cuidado com palavras negativas porque elas são extremamente contagiosas e não são saudáveis nem pro seu time, nem pra você, nem pra quem tá perto de você. E se você faz isso em interações normais, recomendo você parar. Não é legal ficar falando palavra negativa. As pessoas não vão gostar de ter você perto porque você é aquela pessoa que sempre tá pra baixo, sempre tá falando mal das coisas, sempre tá triste, sempre tá com raiva. Isso não é legal. Entenda, isso não é positividade tóxica. Isso é simplesmente você não ficar falando coisa ruim o tempo todo. A quinta estratégia do Rengoku, e essa é, de longe, a mais importante, o Rengoku é 100% coerente com ele mesmo. Essa de longe foi a característica que mais me chamou a atenção. Porque mesmo de frente com a morte, prestes a morrer, e o Akaza, direto, pedindo pra ele virar um Oni. Vire um Oni, vire um demônio. Você vai viver eternamente, a gente pode lutar eternamente. Você não tem que se preocupar com doença, com nada, com cortes. Vamos virar um Oni. A oferta era muito tentadora. Ele não aceitou. Ele se manteve fiel aos valores dele. Porque ele tinha construído uma história junto com os Hashiras. Ele criou uma imagem que ele mesmo queria seguir. E ele prometeu pra mãe dele, claro, que ele iria ser um bom Hashira. Que ele iria ser um grande homem. Ele foi 100% coerente. E é por isso que todos amam o Rengoku. Nós amamos coerência e odiamos incoerência. Como assim? Sabe aquela pessoa que ela fala um monte de coisa? Ela fala que ela é isso, ela fala que ela é aquilo, ela fala que tem valores, ela fala que sempre segue isso. E no outro dia você vê ela quebrando tudo isso aí de uma vez. A famosa hipocrisia. Isso é incoerência. Isso destrói o seu carisma. Preste muita atenção nas coisas que você fala publicamente. Preste atenção nas coisas que você assume pra você mesmo. Porque se você fala isso, você precisa ser fiel a isso. Você não pode falar e não fazer. Porque as pessoas vão te lembrar como aquele cara falador que fala e não faz. Um exemplo bem real. Se uma pessoa, por exemplo, ela fica reclamando que os amigos dela ficam usando o celular na mesa do restaurante e no outro dia você vê essa pessoa no celular na mesa do restaurante mexendo durante muito tempo, as pessoas vão olhar e falar: ah, tu não era o cara que tava falando que não era pra mexer no celular, e por que tu tá mexendo então? A gente se incomoda muito por incoerência, por alguém que fala e não faz. Não é à toa que a primeira reação que a gente tem quando vê uma coisa incoerente é apontar essa incoerência. Ah lá, o cara falando que não gostava de mexer no celular na mesa e tá mexendo. O que é que aconteceu, hein? Sempre se mantenha 100% fiéis aos seus valores. Se você fala alguma coisa, se mantenha firme a ela. Vamos honrar o sacrifício de Rengoku deixando o like e se inscrevendo no canal. Se você gostou, deixe seu gostei. Comenta aqui embaixo personagens pra gente fazer mais análise de conteúdo. É isso aí. Até a próxima.